Alô, mais uma vez o programa Pulando a Cerca. Hoje, na semana acadêmica no campus do Gragoatá. É um programa totalmente especial. Dia 19 de outubro de 2012. O apresentador sou eu, Daniel Sudoliansky. Antes de começar, vamos apresentar o projeto Pense Vivo. Pense Vivo, olha só, de 5 a 10 de novembro, no Museu do Ingá, mostra de arte dos alunos e professores e funcionários da UF. Pense Vivo, com vocês, 5 a 10 de novembro. Bom, vamos continuar essa série falando de justiça e direitos humanos. E hoje vamos ter a honrosa presença do médico Murilo Alves, formado na UF, e o doutor Modesto da Silveira. A série Justiça e Direitos Humanos e a Dívida Externa, que é um grande problema nacional. Parece que é um problema insolúvel. Vamos apresentar o doutor Murilo Alves e o doutor Modesto da Silveira. Modesto, como é que vai? Murilo? Felizmente, muito bem, principalmente agora. Obrigado com vocês. pelo convite, Dani. Olha, você sempre fala uma data que corresponde à data do programa. 19 de outubro. 19 de outubro. Não está me ocorrendo nada. Se me ocorrer durante o programa, tá direi, tá bem? Então, vamos começar com o Murilo falando da dívida externa e o que se faz para ver essa questão tão grave. Murilo. Daniel, eu gostaria de inicialmente agradecer a UniTV, a você em especial, nos convidar para vir aqui. É um prazer. Inclusive nessa semana acadêmica, de onde eu fui acadêmico, e que tenho gratas lembranças e que me fazem muito bem, não só na minha formação técnica, mas no convívio que eu tive perdoe, com professores e com os meus colegas. E por que eu agradeço tanto? É porque vocês merecem, com esse programa, com essa UniTV, que é de tanta utilidade pública. Mas também e principalmente porque a grande mídia, a mídia comercial, esconde da população esse grave problema, que é a dívida pública. Hoje nós não podemos falar, só para conceituar, em dívida externa e em dívida interna. Nós tratamos da dívida pública, porque a dívida interna hoje, ela foi apropriada por agiotas internacionais que pegam um dinheiro barato nos Estados Unidos e na Europa, com juros de 0,25%, e hoje a Alemanha já coloca uma coisa inédita, que é juros negativos para enfrentar a dívida, e vem aqui e compra títulos da nossa dívida pública a um juros extorsivo, muito alto, os mais elevados do mundo. Então, a dívida interna, ela por ser apropriada pelo capital internacional, ela não pode ser chamada só de interna, porque os credores dessa dívida são também os capitalistas, os financistas, os rentistas internacionais. E tem a dívida externa, que ainda permanece, ainda num nível menor. Essa dívida total, que é a dívida pública hoje, só para trazer em números redondos para que a população fixe, para que
o nosso espectador ele possa guardar isso e se agregar a nós dessa luta, está em torno de 3 trilhões. De dólares? 3 trilhões de reais. Eu vou falar os números em reais, senão nós teremos que ficar convertendo o tempo todo. E assim, trilhões. É 1000 vezes mais bilhão. nós estamos falando em isso. casa de 12 zeros. É um dinheiro que nós não temos, nós, pobres mortais, assalariados, não temos condição de imaginar. Mas são centenas de prédios enormes, edifícios, enfim, um Maracanã inteiro de dinheiro. Essa dívida pública total, a gente também vai dividir de uma forma mais ou menos bruta e aproximada em 2 trilhões e 600 bilhões de uma dívida interna, porque a externa foi transformada numa dívida interna. Porque nós tivemos que emitir títulos da dívida interna que foram comprados pelos agiotas internacionais também, para poder pagar a dívida externa. E a dívida externa está em torno, também em reais, de 800 bilhões. Isso dá um pouco mais dos 3 trilhões que eu mencionei como a dívida total pública do nosso país. Isso parece uma coisa simples num país economicamente tão rico, que tem um potencial econômico tão grande, apesar de financeiramente ser tão pobre. Nós temos tantas riquezas, nós temos água, petróleo, minérios, o ferro aflora a crosta terrestre, nós temos minérios nobres e estratégicos, né? E, no entanto, a população é tão pobre. Essa dívida externa, ela consome hoje do orçamento, isso é, telespectador, ela consome do dinheiro que o governo destina para as necessidades nossas, do povo brasileiro, aproximadamente 45% do orçamento. Você que é um brasileiro já que ultrapassou a idade laborativa e que está hoje aposentado, dizem que você, através do sistema de previdência, onera o nosso orçamento, que é um problema através da aposentadoria, do INSS, da Previdência Social. Hoje, para a Previdência Social, desse orçamento em que a dívida come 45%, a Previdência Social contribui com 18,22% apenas. Estamos dentro de uma universidade, que é estratégico para qualquer país, investir em educação. A educação goza apenas de 3,18% desse orçamento, repetindo para que fique gravado, em que a dívida leva 45%. Aí a saúde, que é fundamental para o nosso país. Daniel, você é médico, eu sou médico também. Nós investimos na saúde e não apenas na doença, como os empresários da saúde. A saúde leva 3,98% do orçamento nacional, a dívida 45% de forma repetitiva. A cultura, ela fica apenas com 0,43% desse orçamento. E ciência e tecnologia com aproximadamente 1,43%. Um país desse não pode crescer, onde nós temos hoje a nanotecnologia. Nós precisamos, em vez de mandar toneladas de minério de ferro, de outros minérios tão preciosos que nós temos aqui, com os quais a natureza nos contemplou, mandar a preço de banana dentro de vagões de trem e comprarmos exatamente produtos com valor agregado, com alta tecnologia, em que pagamos os olhos da cara. Nós precisamos investir em ciência e tecnologia. Nós precisamos investir em educação. E com essa dívida odiosa, injusta e ilegal, e se eu tiver tempo,
eu direi por quê, eu justificarei por quê que ela é injusta, é ilegal e é odienta. Com essa dívida nós não temos condição de dar aos brasileiros a condição de vida que esses brasileiros merecem. Daniel. Modesto. Olha, eu fiquei espantado com esses números. Saúde, diz ele, 0,40. A saúde dá 3,89. 11 vezes menos do que a dívida. 11 vezes menos. Era só de 3,39 é educação. para 4. 4. E aí você então, divida 45 dá 11 vezes e um pouquinho mais de 11 vezes. Então você vê, rapaz, a inversão das prioridades como é. Sempre essa intermediação, pelo que você falou, Murilo, eu estou entendendo que os credores externos se mascararam de credores internos para dar a impressão de que pelo menos fica no Brasil porque é brasileiro. É mera máscara de um banco estrangeiro mascarado de banqueiro nacional, só porque tem a dívida agora passou a ser interna, porque eles internalizaram o crédito. É por aí, né? A rigor, são os mesmos bancos, os mesmos paraísos fiscais que são os credores do Brasil. E o pior é que quando o Brasil não puder pagar essa dívida interna, externa ou interna, como no caso, eles vão naturalmente comprar o patrimônio, continuar comprando o patrimônio público do Brasil, correto? Então vão para a mão dos particulares, as grandes empresas públicas, como já foram outras, como a Vale, por exemplo, né? A Petrobras em parte, e provavelmente vão continuar querendo mais partes e quem sabe toda a Petrobras, sobretudo num momento em que o Brasil sabe agora, o próprio Brasil descobriu, a Petrobras descobriu que o Brasil é um detentor de grandes reservas de petróleo num mundo que está fazendo guerra pelo petróleo. E num momento em que a gente sabe e está comprovado que a Amazônia é a maior província mineral de minérios raros do planeta, de todos os minérios, desde os mais simples como o ferro, até os mais raros e caros como o ouro, pedras preciosas e outras mais, correto? Correto, Modesto. Para ter uma ideia, só este ano, nós estamos ainda em outubro, até mais ou menos agosto, setembro, nós já pagamos de juros e amortizações em torno de 670 bilhões de reais. O ano passado, 2011, nós pagamos um total de juros e amortizações de 708 bilhões de reais. Nós não pagamos a dívida, nós pagamos de juros e pequenas amortizações. A dívida continua a subir, apesar desses pagamentos. Se fizermos uma conta simples, se pagamos num ano isso e dividirmos por 365 dias, nós vamos chegar a um número que é próximo de 2 bilhões de reais diariamente. Esse é o dinheiro que se evade do nosso país para os mesmos credores inescrupulosos que hoje deterioram o meio ambiente, poluem a natureza, mantêm uma fome infernal no mundo. Para vocês terem uma ideia, isso não são dados meus, nem da nossa instituição, que é a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, mas são dados da FAO, que é um organismo da ONU. São os mesmos credores que mantêm no mundo que a cada 6 segundos morre uma criança de fome. Portanto, em 1 minuto, se você multiplicar 6 segundos por 10, você vai ter 10 crianças em 1 minuto mortas, empilhadas aqui ao lado pelo fator fome. E a população em geral que morre de fome no mundo por falta de alimentação é 25 mil pessoas.
Então são esses mesmos credores que, à medida que acumulam tanto dinheiro sem produzir absolutamente nada, são rentistas internacionais que não produzem o botão da minha camisa, que vivem da especulação, é que produzem essa dívida brasileira e que nos mantém escravizados a ela. Murilo, agora enquanto ele falava, eu fazia um cálculo aqui mais ou menos. Se em 1 minuto morrem tantas crianças de fome por carência primária alimentar, enquanto durar o nosso programa, nós estaremos aqui embaixo de uma grande pirâmide de corpos de crianças. Com certeza. E aí o outro número que você deu, pelo menos 25 mil, há cálculos de 30 mil pessoas que morrem só de fome por dia, e há até cálculos que dizem o seguinte: mas a fome relativa, que faz você, ao invés de morrer aos 80, vai morrer aos 40 de fome relativa, e esse aí o cálculo está na ordem de mais de 100 mil pessoas por dia. Fome absoluta 25 a 30 mil e fome relativa mais de 100 mil. Por isso aqui você vê alguns países ricos, os donos dos bancos e das dívidas externas e agora internas, entre aspas, esses donos, na sua área, a longevidade dura 80, 90 e até 100 anos. Mas na área dos pobres, dos que morrem de fome, a longevidade dos mais pobres está na casa dos 40 anos ainda. A média de longevidade na casa dos Modesto, 40. pelo que o Murilo falou, o pagamento da dívida do Brasil interno e externo são somente juros. E o que faz pensar que essa dívida vai ser eterna, como está sendo. E cada vez mais vai aumentar o total da dívida. Pagar juros, mas o total real vai subindo, subindo. Isso é uma forma de colonização de um país. Com certeza. É um neocolonialismo típico, né? Isso. Então, uma colonização do país nunca vai ter fim. E a mídia nunca fala disso. A elite... Por que a mídia não fala? A grande mídia não fala. Não, a mídia convencional não fala. A elite adora isso, que vive disso. O país está empobrecendo. O país hoje cada vez mais vende commodities, ou seja, produto primário. O país sedor compra a máquina e vai ser, no final, um depósito de multinacional com produto primário. E a dívida vai crescendo até tomar o país. Isso foi o caso quase do México, que os Estados Unidos conseguiu tomar o país, petróleo e assim mais. E o Brasil é um grande país continental. Que coisa boa tomar o Brasil. Eu queria aproveitar, Daniel, se você me permite, que hoje nós temos uma confissão de um norte-americano muito credenciado, muito preparado, que é o John Perkins. Ele escreveu um livro, Confissões de um Assassino Econômico. Não é nada mais, nada menos do que o que o Daniel aqui acrescentou. Ele colocou como o processo da dívida faz parte do processo de colonização dos países em desenvolvimento como o nosso. Ele confessa que ele foi um agente da CIA, muito preparado, o primeiro a invadir os países a serem colonizados, porque invadia com inteligência, a convencer os países a se endividarem, porque através do endividamento eles conseguem colocar os países endividados aos seus pés, conseguem até tirar homens para suas guerras,
conseguem tirar apoio internacional para essas guerras sujas de dominação no mundo inteiro. E suas riquezas transferindo para suas propriedade riquezas. sua. Se o Brasil hoje quiser pagar a sua dívida, é só entregar o pré-sal, é só entregar a Vale do Rio Doce. A Vale está entregue. Eu digo Petrobras. Está entregue ao capital privado, o que é um perigo. Entregar a Petrobras inteira, entregar as nossas riquezas, enfim. Isso está confessado nesse livro, Confissões de um Assassino Econômico. E se esse homem inteligente, ele não consegue resolver com a inteligência dele, ele descreve isso no livro dele. Aí vem os chacais. Os chacais vêm para matar. Aquele líder que não se convence às falsas verdades que esses intelectuais, como John Perkins, fazia, eles são mortos de maneira sutil. Assim como já ocorreu no Panamá com Torrijos, e o John Perkins acusa que o Torrijos foi morto numa situação dessa. O que Torrijos queria para o Panamá? Que o canal passasse a ser propriedade dos panamenhos e que a escola de guerra que tinha lá, que é a Escola das Américas, onde toda a América Latina manda os seus oficiais se formarem e fazerem uma lavagem cerebral para esses militares voltarem para os seus países e segurarem pela força bélica qualquer tentativa desse país se libertarem. É isso que o Torrijos queria. Disse, olha, esse canal tem que ser nosso e a Escola das Américas procure um outro quintal para se instalar. Murilo. Ele foi morto num desastre aéreo em que esse avião explodiu. E se coloca até como é que se colocou essa bomba lá dentro de uma forma sutil. Então, só para complementar, como é que se formam essas colônias, onde a nossa dívida pública, de onde é que ela vem e como ela se instala para beneficiar quem e quem é prejudicado nisso. Hoje a população brasileira, ao perder 2 bilhões por dia, não em pagamentos do principal, que é a dívida em si, como o Daniel fala, significa que a dívida é impagável. Agora, só que o Equador, do tamanho do nosso São Paulo, fez a auditoria que a nossa Constituição de 1988 prevê. Portanto, é constitucional fazer uma auditoria na nossa dívida, e o prazo para essa auditoria seria de 1 ano, no máximo até 1989, e até hoje não fizemos. Por que eu estou aqui? Porque pertenço a esse grupo da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. É porque nós lutamos pela auditoria da dívida pública brasileira que o Equador fez. De uma dívida de 100%, Rafael Correa pagou apenas 30%, virou para os credores e disse, se querem receber os 30%, que venham aqui. No dia seguinte estavam todos lá com o rabo abanando, sabendo da ilegalidade da dívida, como é ilegal em nosso país, como é ilegal em toda a América Latina e em todo o mundo, onde na Inglaterra é ilegal. E ontem 70 mil pessoas saíram à rua com molotov porque os aposentados lá vão passar a revirar lixo à medida que estão tirando os direitos sociais. Então a dívida ela é ilegal e injusta no mundo inteiro. Então o que aconteceu? Aconteceu que Rafael Correa, e nós temos a honra, nós temos o orgulho de ter a nossa coordenadora nacional da Auditoria da Dívida Pública Brasileira, que chama-se Maria Lúcia Fatorelli, participando dessa comissão do Equador, porque ela é profissionalmente uma auditora fiscal do nosso Ministério da Fazenda, fez isso graciosamente por ideologia e lá aprovou e pagou apenas 30% da dívida alegada. Assim mesmo, 5% desses credores não apareceram até hoje. A nossa dívida, o Daniel, o Modesto, espectadores, companheiros aqui, ela é injusta e ilegal. Esses contratos tinham que ser aprovados pelo Congresso. Em época de exceção da nossa ditadura, o Congresso sequer apreciou esses contratos de renovação e de dívidas que foram contraídas. Essas dívidas, de 800 e tantos contratos,
com a CPI que foi efetuada em 2010 e a nossa Maria Lúcia Fattorelli assessorou essa CPI do Congresso Brasileiro, muito custo se conseguiu essa CPI. Ela verificou que dentro de 800 e tantos contratos da dívida, ela só conseguiu encontrar 200 e poucos contratos escritos. E cheio de falhas. Por isso não querem a auditoria dessa dívida. Porque esse dinheiro vai ficar para o Brasil, vai ficar para nós, vai ficar para os brasileiros, para as crianças se educarem, para o Brasil ser melhor e para todos nós sermos mais felizes. O Modesto, perdoe, Murilo, essa dívida pública, no tempo de Getúlio Vargas, o Getúlio queria fazer, caiu. No tempo de João Goulart, queria fazer a dívida pública, caiu. Olha só como é que é perigoso essa cor. Isso. É o que ele falou, no tempo Caiu, do Torrijos no morreram. Panamá, não só caiu, morreu, foi morrido. No tempo do Roldós no Equador, caiu, mas caiu e foi morrido igualmente. E outros pelo mundo Então, afora, o que vale dizer. O assassino econômico. Isso, esclareceu bem. E olha, o assassino econômico esclareceu mais coisas. Quem faz isso e de onde vem? E aí ele escreveu um outro livro em cima depois desse, revelando qual é o causador de tudo isso, e escreveu um livro com esse título: História Secreta do Império Americano. Pois bem, e aí veio agora recente também. E acabou agora, soltou um outro livro em cima de tudo isso e atualizando as coisas para o mundo de agora, e escreveu o último livro dele, o terceiro, que é Enganados. Por aí você vê e vê bem. Ele não é nem comunista, nem é sequer um contestador. Ele é apenas um homem que viu as coisas, vivenciou as coisas, arrependeu-se de estar cometendo crimes contra a humanidade e resolveu revelar a verdade. E é um homem que nem defende a socialização, ele quer ao menos humanizar um capitalismo desenfreado e assassino, e que tem 1000 esconderijos pelo mundo afora, e aponta, inclusive, muitos deles, como, por exemplo, os paraísos fiscais, sobre os quais parece, e são dezenas deles já agora, quase todos manipulados e explorados por grandes capitais multinacionais, sobretudo na Suíça, no Liechtenstein, em Luxemburgo, nas ilhas do Canal, lá de Sua Majestade a Rainha, e nas Bahamas, em Caimã e dezenas de outros. E lá se escondem os grandes crimes que são secretos. O país é fechado numa secretude que ninguém pode dizer nada, nem saber nada, até porque quem poderia nos informar ajuda a esconder, que é a grande imprensa à qual todo mundo tem acesso. Não toca nada, até porque eles todos têm interesse nesses esconderijos dos grandes bandidos internacionais. O Modesto, esse livro, ele saiu por muito custo. O John Perkins, ele tinha medo de morrer. Ele já tinha os rascunhos do livro, mas foi procurar a sua filha e disse: minha filha, eu publico ou não? Eu posso morrer com essas revelações. Ela disse: pai, vá à frente. Se tens coragem, publica. É pela humanidade. Depois de ler o livro, né? Se você morrer, eu publico. E aí ele publicou o livro. À medida que publicou este livro, a vida dele está mais assegurada, porque ele se tornou um homem público, revelando coisas importantíssimas. Eu recomendo que todos devam ler este livro. E discuti-lo e passar para frente. Discuti-lo. Hoje, inclusive, dados do governo tentam utilizar, isso deve ser dito aqui, metodologias diferentes para contestar os nossos números da auditoria. Os nossos números, eu gostaria que todos entrassem no nosso site, que é www.auditoriacidadã, tudo junto, sem o tio,
Os nossos dados são do Senado Federal, são de órgãos oficiais nacionais e internacionais, e a nossa metodologia é verdadeira para não escamotear. O governo e algumas autoridades, até da academia, vendidos ao poder econômico, tentam contestar esses números. Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, desafiamos para debates públicos, à frente da imprensa, principalmente com a nossa coordenadora nacional, Maria Lúcia Fatorelli, a discutir com todos eles o que são os juros nominais, o que são os juros reais, coisas que só existem no Brasil. Uma das coisas que eles contestam é o seguinte: a dívida não é essa toda. É a mesma coisa que eu tenho uma dívida com você, Daniel, digamos de 100 mil reais, e eu digo assim: não, eu não devo isso tudo ao Daniel não, porque eu tenho um terreno lá em Saquarema que vale 10 mil reais, então a minha dívida com o Daniel é 90 mil reais. Minha dívida com o Daniel é 100 mil reais. Não importa que eu tenha hoje um terreno que vale não sei quanto. Isso é uma forma de escamotear números, além de outras metodologias que nós desafiamos esses senhores que contestam os números que nós levantamos em favor do povo brasileiro, em favor de uma dignidade que todos nós merecemos desfrutar enquanto brasileiros, por vivermos num país dotado dos bens que eu descrevi, a um debate público em qualquer lugar, para discutir, seja com acadêmicos, seja com a presença de qualquer órgão da imprensa, seja com essas pessoas contratadas pela imprensa, que são os comentaristas econômicos da imprensa, portanto vendidos, a discutir a dívida pública, coisa que eles nem sequer tocam. É um desafio que você lançou e acho que nós temos que aplaudir. Vê bem, a rigor, ele não só convidou quem defende a atual situação da dívida, é um debate no Maracanã, mais do que isso, é um debate no Maracanã com toda a grande imprensa registrando para o Brasil e até para o mundo, na medida em que essa não é apenas um problema nacional, é um problema mundial. Quanto mais pobre é o país, mais submisso ele está e mais sujeito a ter todos os seus bens desapropriados por essa via da chantagem e da manipulação e do segredo que se faz e que se guarda as 7 ou 70 chaves em todos os paraísos fiscais do mundo de interesse das grandes potências econômicas e até bélicas deste mundo. Às vezes nós vemos segmentos equivocados, e pois não é culpa desses segmentos estarem equivocados, é por falta de esclarecimento de uma mídia que fosse mais democrática e verdadeira, dizer que nós precisamos de uma ditadura novamente. Eu gostaria de trazer esses dados à denúncia. No governo Figueiredo, os nossos juros, que eram de 5% da nossa dívida pública brasileira, subiram unilateralmente, decidido exclusivamente pelos credores, de 5% para 4 vezes mais, para 20%. Eu gostaria de trazer essa ideia de que só através de um grande sistema democrático é que a gente pode defender uma política em que a área social seja atendida e não seja afetada como está sendo agora, porque todo o dinheiro do nosso país é para fazer um negócio que chama-se superávit primário. Isso é um dinheiro que é retirado do nosso pré-sal, da Petrobras, da aposentadoria, da área social em geral, da saúde, da educação, que eu dei os números percentuais, da cultura, da ciência e tecnologia, para pagar essa dívida. Essa dívida, ela é imoral, ela é injusta e ela é odienta, porque ele traz a fome, ela traz a necessidade para amplas camadas das áreas sociais do Brasil. Então, Murilo, essa odiosa dívida pública que o país tem impede
a mãe levar o filho para uma boa escola, impede o pai levar o filho para um bom hospital, um centro de saúde, impede a população de ter cultura, de frequentar uma universidade, impede a população de ter o asfalto na rua, a água tratada, o meio ambiente não contaminado. Essa odiosa dívida externa que rouba a metade da produção do país em juros, rouba o nosso futuro, rouba o nosso presente e roubou o nosso passado há muito tempo. E se tudo continuar assim, vai roubar o nosso futuro, a não ser que não só esta mesa, todos nós que nos registram e todos aqueles que nos veem agora, pensem sobre o tema e atuem para que isto tenha um fim o mais rápido possível, porque senão nós e todos os demais estaremos condenando à miséria nossos filhos, nossos netos, bisnetos e todo o futuro. Eu quero citar um exemplo recente, Modesto, se você me permite. A Grécia é um país histórico do saber, dos grandes filósofos, uma grandeza incrível dos sábios, e hoje está numa situação de penúria. Há pouco tempo nós tivemos notícia através da mídia que um cidadão de nível superior, um farmacêutico aposentado, vendo a sua aposentadoria ameaçada exatamente pelo mesmo problema que nós estamos levantando aqui, a dívida pública da Grécia, porque começam a tirar dos aposentados da área social esse dinheiro, ele foi para a praça pública e, com vergonha do que estava acontecendo no país dele, ele deu um tiro no peito e deixou a justificativa da sua renúncia à vida, dizendo que ele estava morrendo ainda com dignidade antes que ele chegasse a revirar lixo em seu país. Eu gostaria de dizer que nós hoje temos que procurar a Auditoria Cidadã da Dívida, o nosso núcleo no Rio de Janeiro, discutir com os nossos amigos, com os nossos pares, com os nossos companheiros e somarmos forças, porque isso tem jeito sim. No Equador teve jeito, e algumas outras resistências esboçadas, né? Inclusive o Kirchner na Argentina, num determinado momento que ele assumiu o poder, ele disse: é moratória, não fez nem auditoria. A auditoria é um processo justo, não é, como diz a grande mídia aí, tentando nos envergonhar, um calote. É um processo jurídico contábil existente na nossa Constituição de 88 e existente na legislação mundial. Lá o Kirchner não teve paciência de ver as crianças dele morrerem, o povo desempregado, e disse: nós vamos fazer uma moratória. Colocou outdoor em Buenos Aires inteiro com as crianças revirando lixo e disse: fico com esses credores riquíssimos ou fico com as minhas crianças? E disse: vamos reduzir isso aqui. E ele foi atendido. Nós temos que fazer isso, levantar a nossa cabeça, não pensar que seremos caloteiros, mas sim dignos de amanhã as gerações futuras se honrarem do nosso papel enquanto cidadãos brasileiros. O Murilo, olha só, eu Pulando a Cerca é um pequeno programa e uma grande bandeira. O que nós estamos falando aqui, que o nosso dever com a população brasileira é pular cerca. Pular cerca. Com certeza. Pular cerca mesmo dessa odiosa dívida externa. Claro que a mídia não vai nunca colocar isso no ar, mas nós vamos colocar sim. E o Pulando a Cerca é um foco de resistência. Muito bem. Se não tem na mídia alguma coisa, aqui tem. Dentro do Pulando a Cerca, que é um programa
patrocinado pelo Brasil. É uma universidade. E o Pulando da Cerca é uma grande bandeira. Não interessa se tem pouco ou muito espectador. Está no ar, existe. E Então, tinha que ser público e dentro de uma universidade onde eu estudei, o que me honra muito. E então, se tem que ser público, por que não aqui nesta universidade ou qualquer outra? Por que não no Maracanãzinho, mais no Maracanã, com toda a mídia, mostrando ao povo esta realidade? É um convite, de algum modo, Claro. um repto que foi feito a todos aqueles que pensarem ou tiverem interesse contrário ao que estamos acabando de dizer aqui. Se tem coragem de assumir o seu crédito, que mostre o que é legal, moral, ético, aceitável ou pelo menos tolerável ou não. E nós, do outro lado, tentaremos mostrar a ilegalidade, a imoralidade e a antiética dessa conduta que não atinge só o Brasil inteiro, mas atinge o mundo inteiro. Modesto, já que nós estamos falando de pular a cerca, que é o nosso dever, vamos misturar um pouquinho pular a cerca com peixe vivo. O Brasil é um grande peixe vivo. E o peixe vivo pula a cerca. Peixe vivo é o Brasil sem essa odiosa dívida externa. Estou colocando aqui. Existe até peixe que voa. O peixe voador, Daniel, voa até por cima dos navios que cortam os oceanos. É um peixe vivo que pula a cerca. Com certeza. Então, está colocado o debate público no Brasil, patrocinado pelo Peixe vivo. peixe vivo, pulando a cerca. Pulando assim. E o peixe vivo, Então o peixe está vivo pulando a cerca. pulando a cerca. Então, está convocado o debate nacional. Isso. Então, vamos terminar o programa 1, 2, 6, pulando a cerca com você e com o peixe Com vivo. peixe vivo. Pulando a cerca, com o peixe vivo. Com o pó de peixe vivo, viva fora da Isso. E com vocês, pulando Vamos a dar cerca cerca mais uma vez. com peixe vivo. Peixe vivo. Valeu! Valeu. Vale, valerá.